E é verdade que pode existir a possibilidade da A Arca da Aliança estar ali? Como possibilidade. Aqui não é o Rodrigo arqueólogo falando, porque do ponto de vista arqueológico eu só posso fazer referência a coisas que... Sim. Né? Mas do ponto de vista, assim, da suposição, da imaginação, pode ser ali o lugar da Arca da Aliança. Explico por quê. Para quem talvez está em casa e não está sabendo o que é a Arca da Aliança, assista ao filme Indiana Jones, a última, que você vai descobrir. Tô brincando, que num dos filmes do Indiana Jones ele encontra a Arca da Aliança, que está nos Estados Unidos, né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos. Até me lembra daquele filme A Louca História de Brian, um antigo, não sei se você lembra, uma comédia do Mel Brooks, que é judeu, né? E judeu tem um humor só judaico. E ele mostra o Moisés descendo do alto da montanha com 3 pedras na mão, 3 placas de pedra. Aí ele fala assim: povo de Israel, aqui estão as 3... Aí uma cai no chão, quebra. As 2 tábuas de pedra. Eu não esqueço dessa cena até hoje. Mas o Moisés, ele desce com os 10 mandamentos e Deus fala com ele: constrói um santuário para mim e guarda dentro do lugar mais sagrado desse santuário esses 10 mandamentos num baú feito de madeira de acácia recoberto de ouro com a tampa completamente de ouro maciço. E assim Moisés o fez. E essa arca que tinha os mandamentos é chamada de Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela tinha toda uma glória de Deus. Uma vez um sujeito foi tentar segurá-la para não cair, ele morreu na hora, fulminado. E essa Arca da Aliança ficava dentro do lugar santíssimo. O único que podia vê-la era o sumo sacerdote, uma vez por ano que ele entrava naquele lugar. Então os mandamentos, os 10 mandamentos estavam ali, escritos pelo dedo de Deus numa tábua de pedra. Uau! Quando Nabucodonosor vai destruir Jerusalém, a arca desaparece do cenário. Na história bíblica ela não é mais mencionada, exceto no livro de Macabeus. Para os que têm uma Bíblia de edição católica, que tem os deuterocanônicos, você tem o livro de Macabeus, que fala que mãos piedosas, incluindo Jeremias, ajudaram a esconder essa arca. Outros autores do passado, como Flávio Joséfo, também o Talmude, também falam que a arca foi escondida para que Nabucodonosor não a levasse para a Babilônia. Então, quando Nabucodonosor chega em 587, 586 a.C., tem essas 2 possibilidades, os 2 anos, e destrói o templo de Jerusalém, ele não acha a arca, ela está escondida. E aí vem a pergunta: onde ela estaria? Nessa situação, a arca foi escondida em algum lugar, ninguém sabe onde. No segundo templo, na época de Jesus, não havia mais arca lá dentro. E uma possibilidade é que essa arca pudesse estar debaixo ali mesmo do próprio Monte de Jerusalém. Porque há vários túneis ali. Sim. É um queijo suíço aqui. Aquilo é. E que não foram escavados. Então, por isso que saem essas hipóteses da arca estar lá. O que tem a ver com a escavação de Al-Aqsa? Não podemos escavar lá. Porém, há uns 10 anos, mais ou menos, uns 10 anos, vários caminhões começaram a sair de madrugada da Al-Aqsa, porque os próprios muçulmanos que administravam lá estavam fazendo uma reforma clandestina. Eles não queriam que ninguém soubesse, então eles tiravam os caminhões de madrugada. Eu passei lá com guia, e o meu guia judeu, ele falou para mim: eles fizeram aqui sem autorização. Exatamente. De qualquer jeito, colocavam tratores aqui embaixo para tirar as coisas, escavaram de qualquer jeito. Exatamente. E antes de você completar o raciocínio e contar essa história, eu passei numa loja de joias, que o dono é amigo desse guia judeu, do Samuel, e ele me apresentou a loja. O que eles fizeram com essa loja e com as joias? Eles começaram a comprar parte desses entulhos e achar coisas raríssimas no meio dessa... Vidro romano. Exatamente. E fazer joias. E estão vendendo com um valor assim astronômico. E aproveitando exatamente a escavação clandestina que fizeram lá. Exatamente. Acho que foram uns 80 caminhões de terra. Que loucura! E o caminhão saía de madrugada e jogava tudo perto do Monte Scopus, lá da Universidade Hebraica. E um aluno do professor Gabriel Barcai passou e viu aquilo. Aluno de arqueologia. Contou para o professor. Gabriel Barcai foi lá, viu de madrugada os caminhões saindo,
falou assim, olha, se Maomé... Vou falar até, vou fazer outro trocadilho com os muçulmanos. Se Maomé não vai à montanha, montanha vem a Maomé, né? A gente não pode escavar lá, mas podemos peneirar o entulho de lá. Então começaram a fazer o processo do Sifin Project, que hoje está lá perto da Universidade Hebraica. Eu já participei umas 4 ou 5 vezes desse projeto. A gente só peneira tudo aquilo ali, acha prego romano, moeda, já achei restos. Agora, o achado mais fantástico disso, que eu até vou aproveitar e vou pedir licença para fazer um convite para o pessoal e para você, Celso. No dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, nós vamos inaugurar em Engenheiro Coelho, cidade que você já esteve fazendo um programa lá. Sim. Vamos inaugurar o primeiro museu de arqueologia bíblica daqui do Brasil. Uau. Um prédio com 3.000 peças originais arqueológicas e algumas réplicas. E por que justamente agora? Então anota aí, pessoal, na agenda, tá bom? Dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, em Engenheiro Coelho. Mas qual que é o endereço? Depois fica atento nas minhas redes sociais. A gente coloca aqui no primeiro comentário, aqui também a gente põe fixo o primeiro comentário. Ótimo, maravilha. Todo mundo aqui. Aí vai ser um prazer receber vocês lá. Vocês vão ver ao vivo várias peças arqueológicas bonitas. Mas foram encontradas por você, não? Não, o que eu encontro fica lá. Fica lá. A única coisa que eu trouxe é um pedacinho de cerâmica, essas coisas todas. Mas tem uma... Se encontrar uma moeda é do governo? É do governo. Tá, apenas coisas que o governo permite que saiam do país. Por uma legislação de Israel. Ok. E outras peças que foram compradas de antiquários e tudo mais. 3.000 peças? 3.000 peças. 2.900 e pouca, mas eu estou arredondando para 3.000 aproximadamente. Caramba. Se você gosta de visitar aí e é ligado à arqueologia ou gosta de visitar museus, é um grande programa para você. Exatamente. Fora as réplicas. Nós temos réplica de múmia em tamanho natural, muita coisa legal. Um jardim do lado de fora só com árvores bíblicas mencionadas na Bíblia, que o pessoal não conhece. Tamareira, cedro do Líbano, em tamanho natural lá. Uau. Então, muitas crianças não sabem o que são essas árvores da Bíblia. E por que eu citei isso aqui agora? Porque nessa escavação aí do peneiramento do Sifin Project, começaram a aparecer pedaços de mármore de pórfiro, O que é pórfiro? Pórfiro é um tipo de mármore avermelhado. Ele é caríssimo. Somente, por exemplo, túmulos de imperadores têm aquele mármore de pórfiro, que ele era caríssimo na época, até hoje ele é muito caro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir à França, a Paris, Sim. E visitou o túmulo de Napoleão Bonaparte. Já visitei. Lá o túmulo, aquele túmulo de Napoleão, que tem aquela pedra vermelha, aquele é o pórfiro. Aquele é o pórfiro. Então imagina quão caro não é. Mas começaram a aparecer pedaços cortados. Mármore de pórfiro, tinha alguns outros tipos de pedaços de pedras, como a próprio calcário, outras pedras assim. E começaram a pegar e montar um quebra-cabeças. Sim. E hoje nós temos a ideia como era o piso do templo da época de Jesus. Caramba! E no museu eu separei uma parte, um quadrado, onde nós vamos remontar como era o piso da época do templo de Jesus. Caramba, então, que demais a pessoa isso. vai entrar no museu já tendo uma aula como é que era o piso do templo. Que máximo. Por isso que eu contei isso aqui agora. Você sabe que Israel é Jerusalém, Tel Aviv, ali, assim, é um lugar que a gente vai, eu fui e falei, tá bom, fui uma vez. Não deu muito tempo, me deu vontade de voltar, porque é um lugar realmente... não é mágico, é um lugar abençoado. Com certeza. Abençoado. E lá eu tive a sorte de conversar com a pessoa. Você viu aquele barco agora que encontraram? Sim, lá no Igalalon, que tem um barco da época de Jesus. Igalalon é o nome do kibbutz. Do kibbutz. Então, eu encontrei... Ginossar é o nome do local onde ele está guardado. Ginossar. E eu encontrei a pessoa que achou. É um velhinho já. Ele faz obras. É a obra de arte. Uma vez eu entrevistei lá, esqueci o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele. Eu gravei com ele também no celular, tirei fotos com ele. Tá vindo Davi na minha cabeça, mas eu tenho que checar. Mas assim... Ele aparece naquele videozinho, inclusive. Aparece no vídeo. E eu escavei com aquela mulher que aparece no vídeo. Não tem uma mulher que aparece sentada no barco, quando o barco flutua, que dá ideia? Eu estava numa escavação lá em Laquis, escavando agora, e eles trouxeram uma restauradora. E eu conversando com ela um dia e tudo, já de idade, porque aquele vídeo ali já tem alguns anos já. Isso foi nos anos 80. Quando eu olhei assim,
Falei, você trabalhou na recuperação do barco encontrado lá em Gnossá? Você que está no vídeo, ela sim. Que máximo! Qual que é o sonho do arqueólogo? Qual que é seu sonho quando você está lá em Israel, por exemplo, fazendo uma escavação, fazendo o seu trabalho? Qual que é seu sonho? É achar Eu estou pensando a Arca da Aliança, né? Olha, seria muito interessante achar a Arca da Aliança, mas eu vou ser menos ousado. Um grande sonho que eu gostaria de ter é encontrarmos mais manuscritos bíblicos anteriores ao primeiro século. Não encontraram agora, lá perto do Mar Morto, o cara jogou uma pedra e fez um barulho diferente? Isso foi em 1948. 48, não foi agora? Não foi agora, foi em 48. O que eles encontraram agora, na época da pandemia, foram algumas cavernas que fazem parte da região do Mar Morto, onde Bar Kokhba estava refugiado, e encontraram alguns fragmentos ali do livro de Oséias, acho que, se não me engano, de Jeremias também, alguns fragmentos em grego. Era uma cópia da Septuaginta. A descoberta mais recente foi o Palácio de Herodes agora? Não foi também, né? Mais recente, deixa-me ver. O Palácio de Herodes já tem uns 5 anos que encontraram. Gigante. Perto da porta de Jaffa, ali, Sim. do lado da porta de Jaffa. Tem o Palácio de Herodes. Todo ano tem escavações novas. Eles encontraram um templo pagão em Tel Motsar. Talvez é esse aí que você fez referência da rodovia, que eles iam abrir a estrada quando encontraram o templo de Tel Motsar e fizeram um viaduto. Tipo o viaduto do chá, para preservar o sítio arqueológico. Tem essa escavação que foi encontrada e outras coisas menores, né, que estão sendo encontradas aqui e acolá. A arqueologia ela continua com a mesma tecnologia de antes? É o pincelzinho, é devagarinho, ou tem equipamentos novos que você consegue ver, fazer uma radiografia do que tem embaixo ali? Existem equipamentos novos. Nunca vamos escapar do pincelzinho e da... Você fica lá com um pincelzinho? Fica, mas nem tudo é pincelzinho. O pessoal pensa que é o dia inteiro com pincelzinho. Não. A minha esposa até escavou comigo agora lá em Laquis, em julho. A gente pega no pesado mesmo. É um trabalho de servente de pedreiro às avessas. Às vezes vai na picareta mesmo, na enxada. Às vezes é um barranco, você tem que ir tirando aquilo ali. E você não pode fazer buraco de qualquer maneira. Tem que fazer as quadrículas e ali cada um escava. Sabe aquela frase, cada um no seu quadrado? Sei. Eu acho que foi um arqueólogo que bolou isso. Não sei, porque o trabalho literalmente é cada um no seu quadrado. Eu estou escavando aqui, você lá. Aí quando muda a terra, a gente vai mais devagarzinho aqui, porque pode ter alguma coisa para quebrar. Agora, existem alguns tipos de GPS, de georreferenciais, que você mapeia e olha, por exemplo, se tem distúrbios do solo, mas ainda são aparelhos muito caros. Trabalhar, por exemplo, com datação de carbono 14... Não é como fazer um exame de DNA que você vai lá no ratinho e o cara já faz toda semana tem um. Não. Você não é filho. Não é filho, é muito caro, é muito caro. Falando em carbono 14, a minha primeira experiência e assim contato com esse teste de carbono 14 foi quando eu fui para Turim e eu fui visitar estava aberto. Por causa do Santos. Fui fazer uma matéria com o Santo Sudário. Santo Sudário. Aí eu fui lá em Turim, um congresso, as pessoas discutindo a veracidade e tal. E eu fui lá ver, e eu entrei na igreja, gravei um pedaço, era proibido gravar, gravei um pedacinho dele e tal. Eu fiz uma matéria muito bacana lá e tal. Exibiram 5 minutos no SBT. Eu gravei umas 3 horas e exibiram muito pouco. TV é assim. Pois é. Só podcast que fala muito. E aí, eu sempre fiquei com essa dúvida, porque lá, para as pessoas que defendem o Santo Sudário, todo mundo diz que é verdadeiro, as pessoas que estavam lá. Só que o carbono deu século XII. Deu século XII, o teste de carbono. Isso então foi o que foi forjado? Forjado. Vários panos como aqueles surgiram na Europa. Não estou aqui desmerecendo a fé dos católicos, por favor, não interpretem assim. Mas vocês sabem que a própria igreja, o próprio Vaticano, não declara oficialmente que aquele é o pano de Jesus. O próprio Vaticano... Hoje, a posição oficial do Vaticano, em que pese alguns padres que entusiasmadamente falem a posição oficial do Vaticano, pelo menos até a época do Papa Ratzinger, o Bento XVI, eu não sei se o Papa Francisco renovou isso, falou alguma coisa diferente, mas até a época do Papa Bento XVI, a ideia do sudário é uma peça de veneração, mas não podemos afirmar que era o pano de Jesus. Entendi. Entendeu? Será que é por isso que ela ficou fechada por um bom tempo? A igreja estava talvez decidindo o que fazer com isso, não? Não sei, mas ainda continua fechado. Até onde eu saiba, o sudário só tem uma época do ano que eles abrem para exposição.
Porque existe na teologia católica alguns tipos de relicários que eles ficam fechados. Então tem a época que ele é aberto e exposto para visitação e depois é fechado. Não é sempre que é visto. Por exemplo, vamos pegar no caso do Brasil aqui, você tem a imagem de Aparecida do Norte. A original mesmo, aquela que foi encontrada pelos pescadores, sim, ela não fica lá qualquer dia que o católico chegar lá, ele vai ver. Não. No altar tem uma réplica. A original ela fica trancada a 7 chaves e tem uma época que eles abrem e mostram a original. Então não é sempre assim que você vai chegar lá e tá vendo. Quando eu fui lá, eles fecharam por um bom tempo. Não sei por qual motivo, mas ficar fechado por um bom tempo. Foi inclusive por isso que foram fazer a matéria lá.